O ser humano foi criado em santidade, à imagem de Deus, mas algo terrível aconteceu. Algo que mudou tudo. O pecado entrou no mundo, corrompendo a natureza humana, criando um abismo entre Deus e o homem. Mas como isso aconteceu? Quais foram as consequências reais dessa queda? E mais importante, será que ainda sofremos os efeitos deste evento até o dia de hoje? Nessa aula, nós vamos explorar as origens do pecado. Nós vamos entender a sua influência sobre a humanidade. Nós vamos confrontar algumas ideias, crenças populares que distorcem a verdade bíblica. Você pode até pensar que já sabe das respostas, mas o que nós vamos falar aqui vai desafiar aí muito do que você acredita. Então fique conosco até o fim, porque a compreensão desse tema pode mudar radicalmente a sua visão sobre a vida, sobre a espiritualidade e sobre o próprio destino da humanidade. Nós vamos, com a graça de Deus, irmãos, examinar as Escrituras. Permaneça conosco e tenha sua fé fortalecida pela palavra de Deus. A paz do Senhor, amados irmãos, esse é o canal Espaço EBD e é um prazer tê-lo conosco. Hoje nós estudaremos a lição de número 10 do primeiro trimestre de 2025 com um tema geral: em defesa da fé cristã, combatendo as antigas heresias que se apresentam com nova aparência. A lição de hoje, a lição de número 10, traz o título: o pecado corrompeu a natureza humana. A leitura bíblica em classe que nós iremos fazer, irmãos, está no livro do Gênesis, capítulo de número 3, versículo de número 1, versículo 6 e versículo 7. E também na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 5, versículo de número 12 ao versículo de número 14. O texto sagrado nos diz: ora, a serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao seu marido. E ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e coseram folhas de figueira, e fizeram para si aventais. Pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Porque até a lei estava o pecado no mundo, mas o pecado não é imputado não havendo lei. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não pecaram, à semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que havia de vir. Amados irmãos, os objetivos propostos desta lição são explicar a doutrina bíblica do pecado e a sua extensão, mostrar a heresia que nega o advento do pecado e, por fim, pontuar o perigo dessa heresia para a vida do crente e da igreja. Amados irmãos, o ponto 1 da nossa lição nos fala a doutrina bíblica do pecado e a sua extensão. Amados irmãos, se nós observarmos o pecado em sua essência, é a separação do homem de Deus. Quando olhamos para o relato de Gênesis, por exemplo, nós vemos que Adão e Eva, eles tinham liberdade plena no Éden, mas essa liberdade, ela foi acompanhada de uma advertência divina. Deus instruiu de forma muito clara eles a não comerem da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque isso fatalmente resultaria em morte. O episódio do pecado original, amados irmãos, nos revela que a transgressão humana foi iniciada pela desobediência, mas foi catalisada por uma figura espiritual: Satanás, na forma de serpente, o querubim ungido, que se rebelou contra Deus em tempos imemoriais. A origem do pecado não está no Éden, mas no céu, onde Lúcifer foi criado perfeito, cheio de sabedoria, cheio de beleza, mas se exaltou contra Deus. O seu orgulho, a sua rebeldia trouxeram corrupção e trouxeram a queda. Mas com isso, ele arrastou consigo uma parte dos anjos. Essa realidade, irmãos, nos lembra que o pecado é mais do que um ato humano. Ele está ligado a uma dimensão espiritual, onde o mal ele opera em oposição ao bem divino. No Éden, Satanás ele atuou como o tentador. Enganosamente, ele conduziu Eva a desobedecer a Deus. E Adão, que deveria liderar espiritualmente, infelizmente tornou-se cúmplice. O pecado não apenas abriu os olhos de Adão e Eva para a sua nudez, entenda, mas ele também fechou os olhos espirituais da humanidade para a comunhão com Deus. Isso é muito sério. A morte espiritual, que é a separação da presença divina, foi instantânea. A morte física tornou-se uma realidade inevitável. A Bíblia explica, irmãos, que através de um só homem o pecado entrou no mundo e com ele a morte. Assim a humanidade inteira foi afetada.
todos pecaram e carecem da glória de Deus. A queda trouxe consequências devastadoras, o rompimento entre Deus e o homem, entre o homem e a criação e até mesmo entre os próprios seres humanos. Irmãos, a transmissão do pecado é uma realidade bíblica inegável. Paulo, quando ele escreve aos Romanos, ele afirma que todos pecaram em Adão, porque Adão era o representante legal da humanidade. Essa doutrina, amados irmãos, nos mostra que o pecado não é apenas uma questão de comportamento, é uma questão de condição. Todos nascem espiritualmente mortos, todos nascem espiritualmente inclinados para o mal. Essa corrupção afeta todas as faculdades humanas, sem exceção: mente, vontade, emoções, corpo. Contudo, irmãos, a imagem de Deus no homem, ela, embora desfigurada, não foi erradicada. O ser humano ainda possui livre-arbítrio, mas este está limitado pela sua natureza caída. Sabe qual é a boa notícia? A boa notícia é que mesmo no Éden, Deus, ele deu um vislumbre da redenção. Em Gênesis capítulo 3 e versículo 15, a promessa de que o descendente da mulher esmagaria a cabeça da serpente. E essa promessa aponta para Cristo. Jesus, ele veio como o segundo Adão, obedecendo perfeitamente à vontade de Deus, oferecendo a sua vida em sacrifício pelos pecados de toda a humanidade. Enquanto o primeiro Adão trouxe condenação, o segundo ele trouxe justificação. E essa é a obra redentora, é a obra que restaura a comunhão entre Deus e o homem. É a obra que possibilita, através dela, que aqueles que creem em Jesus sejam reconciliados com o Criador. O pecado tem implicações práticas na vida diária. Ele cria barreiras entre o homem e Deus. O pecado, ele obscurece o entendimento espiritual. O pecado, ele corrompe as intenções do coração e nos afasta dos propósitos divinos. Apesar disso, a graça de Deus, ela é abundante, irmãos. Mesmo na condição de pecadores, nós somos convidados a nos achegar a Ele com arrependimento e fé. A liberdade que nós temos em Cristo nos capacita a viver de forma a agradar a Deus, resistindo ao pecado, buscando a santidade. A luta contra o pecado, irmãos, ela é contínua, mas nós não estamos sozinhos nesta luta. O Espírito Santo, ele nos ajuda. O Espírito Santo, ele nos guia na verdade. É Ele quem nos fortalece para que nós possamos viver em obediência. O pecado é um lembrete constante da nossa necessidade de Deus. Ele nos ensina sobre a gravidade de nós nos afastarmos do Criador, mas também nos ensina sobre a profundidade do seu amor. Amor esse que se revela no qual ele envia seu Filho para nos resgatar. A vida cristã, irmãos, é uma jornada de dependência da graça divina. É uma jornada que nós precisamos reconhecer as nossas fraquezas e buscar a força que vem do alto. Em Cristo nós temos a vitória sobre o pecado, a vitória sobre a morte. Em Cristo nós podemos viver com a certeza de que um dia nós estaremos eternamente livres de toda mancha do pecado, desfrutando da plenitude da comunhão com Deus. O ponto 2 da nossa lição, irmãos, vai dizer a heresia que nega o advento do pecado. Amados irmãos, uma dessas heresias é o pelagianismo. É uma das heresias mais antigas que desafiaram a história da doutrina bíblica do pecado original e também a doutrina da salvação em Cristo. A ideia central de Pelágio, que viveu entre os séculos 4 e 5, era que o ser humano ele não herda o pecado de Adão e que cada pessoa nasce moralmente, digamos que neutra, com plena capacidade de escolher entre o bem e o mal. Ele defendia que a graça de Deus era apenas um auxílio, mas que o homem por si só poderia alcançar a salvação por meio de seus próprios esforços. Amados, essa visão contraria diretamente a narrativa bíblica que apresenta a corrupção universal do ser humano após a queda e também a necessidade absoluta da graça divina para a redenção. A Bíblia ela é clara quando ela afirma que o pecado de Adão trouxe consequências universais para a humanidade. Em Romanos, capítulo de número 5, versículo de número 12, o apóstolo Paulo ele escreve que por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte. Assim também a morte ela passa para todos os homens, porque todos pecaram, sem exceção. Essa declaração, irmãos, estabelece um vínculo direto entre a transgressão de Adão e a condição pecaminosa de toda a humanidade. Isso precisa ficar claro na nossa mente. Além disso, nós vemos, por exemplo, Salmos de número 51 e verso de número 5, onde o salmista Davi, ele reconhece: eis que em iniquidade eu fui formado, e em
pecado me concebeu a minha mãe. Essa afirmação, irmãos, não apenas reflete a experiência pessoal do salmista, mas também demonstra a universalidade do pecado desde o nascimento. A visão pelagiana, ela desconsidera a profundidade do problema do pecado. Ela desconsidera a gravidade da separação entre o homem e Deus. Se o pecado fosse um problema apenas ético ou um problema comportamental, bastaria que o ser humano ele fosse educado, bastaria que ele fosse orientado a viver de forma moralmente correta, mas nós vemos que não é assim. A Bíblia ensina que o pecado é uma condição espiritual e essa condição afeta todas as facetas da existência humana, incluindo pensamentos, emoções, vontades. Em Jeremias capítulo 17, versículo 9, por exemplo, nós lemos que o coração do homem ele é enganoso mais do que todas as coisas e perverso. Quem o conhecerá? Essa corrupção, irmãos, interior exige uma solução que ultrapassa os limites da capacidade humana. A resposta bíblica para o problema do pecado é a obra redentora de Jesus Cristo. Não há outra solução. A sua morte na cruz não foi apenas um exemplo de amor sacrificial, mas foi uma provisão divina. Foi uma provisão que reconcilia o homem com Deus. Em Isaías 53, e versículo de número 6, nós vemos o texto bíblico dizendo que todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, carregou sobre si o peso do pecado de toda a humanidade. Foi ele que ofereceu uma justiça ao ser humano, justiça ela que o próprio ser humano jamais poderia alcançar pelos seus próprios méritos. O pelagianismo, ele subestima o papel da graça de Deus na salvação. A graça, segundo as Escrituras, não é apenas um auxílio externo, é um poder transformador que regenera o coração humano. Em Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9, afirma que pela graça nós somos salvos, por meio da fé, e isso não vem de nós mesmos, é dom de Deus. Não vem das nossas próprias obras, para que nós mesmos não caiamos na tentação de nos gloriar. A graça, ela é um presente imerecido, algo que não pode ser adquirido com os esforços humanos. É a graça, irmãos, que vivifica os mortos espirituais, que Paulo fala lá em Efésios capítulo 2, versículo 1. É a graça que nos conduz a uma nova vida em Cristo. A negação do pecado original distorce completamente a compreensão sobre a necessidade de um novo testamento. Mas veja, lembre-se que Jesus ele foi enfático quando ele afirmou: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Entenda, se o ser humano não estivesse espiritualmente morto, o novo nascimento seria completamente desnecessário. Mas a regeneração ela é indispensável, porque o pecado original ele afetou radicalmente a natureza humana, tornou o ser humano incapaz de buscar a Deus por conta própria. Portanto, o pelagianismo, irmãos, ele rejeita a doutrina do pecado original, ele minimiza a graça e com isso ele apresenta uma visão superficial tanto da condição humana quanto da solução divina. Essa heresia, ela não apenas diminui a seriedade do pecado, mas ela também desvaloriza a profundidade do sacrifício de Cristo. Desvaloriza profundamente a soberania da graça divina na salvação. É um lembrete, irmãos, é um lembrete de que toda tentativa de exaltar o mérito humano inevitavelmente reduz a glória de Deus. A verdade bíblica é que a salvação, ela é inteiramente obra de Deus, desde o início até o fim. Sem ele nós estaríamos completamente perdidos. Essa verdade nos chama, irmãos, a uma humildade, a uma dependência total de Deus e a gratidão pela obra perfeita de Cristo. O ponto 3 da nossa lição, irmãos, vai nos dizer o perigo dessa heresia para a vida do crente e da igreja. Veja, amados, heresias sempre foram um desafio à fé cristã. Desde os tempos apostólicos, elas não surgem de maneira explícita. Isso é muito importante entendermos. A heresia, na verdade, frequentemente vai se misturando com elementos da verdade, com mentiras sutis. Torna, por isso, difícil, à primeira vista, que nós a identifiquemos. Isso acontece porque o inimigo das nossas almas usa essas distorções para minar a pureza do evangelho. As ideias pelagianistas, por
por exemplo, elas estão entre essas armadilhas. Elas rejeitam a doutrina do pecado original. Elas negam que a queda de Adão tenha consequências para toda a humanidade. Segundo essa visão distorcida, cada pessoa seria responsável apenas pelos seus próprios pecados, ignorando a corrupção herdada. Essa perspectiva, irmãos, não apenas contradiz as Escrituras, mas também subverte a necessidade da graça redentora de Jesus Cristo. A Bíblia, ela é extremamente clara quando ela afirma que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Isso significa, irmãos, de maneira muito clara que a nossa condição espiritual, ela é marcada pelo pecado desde o nascimento. Nenhuma quantidade de esforço humano pode remediar essa situação. A salvação, ela não vem das obras para que ninguém se glorie. Veja, irmãos, qualquer doutrina que minimize o impacto da queda, que exalte o mérito humano, é uma distorção que nos afasta do verdadeiro evangelho. Para combater essas ideias, irmãos, é essencial que os crentes conheçam profundamente a fé que professam. Não basta rejeitar conceitos errados, é necessário, de fato, compreender por que da rejeição. Também é necessário, e não menos importante, estar preparado para dialogar com aqueles que sustentam essas crenças. O apóstolo Pedro, por exemplo, ele nos exorta que nós estejamos sempre preparados para responder com mansidão qualquer que nos pedir a razão da esperança que há em nós. Ou seja, a fé que nós professamos. E isso requer estudo, requer oração, requer dependência do Espírito Santo. O perigo das heresias, irmãos, não está apenas na disseminação de falsas doutrinas, mas também na confusão que elas geram entre os crentes. Quando alguém não conhece bem os fundamentos da sua fé, essa pessoa se torna vulnerável às influências externas. Paulo ele advertiu: virá o tempo em que as pessoas não suportarão a sã doutrina. Elas sentirão coceira nos ouvidos, juntarão mestres para si mesma, segundo seus próprios desejos. 2 Timóteo 4:3. Veja que essa busca por ensinos que agradam ao coração humano, isso é muito perigoso, mas é uma realidade, irmãos. Essa busca por ensinos que agradam mais o coração humano do que a verdade de Deus é uma das razões por que tantas pessoas caem no erro. Além disso, e não menos importante, me permita a expressão, o analfabetismo bíblico é um fator crucial. Quando os crentes negligenciam o estudo da palavra, eles perdem a capacidade de discernir o certo do errado. A Bíblia não é apenas um livro de história, irmãos. Não é apenas um livro de mandamentos. Ela é a espada do Espírito, a lâmpada para os nossos pés. Ela é luz para os nossos caminhos. Isso quer dizer que sem ela nós estamos desarmados em uma batalha que é espiritual, uma batalha que exige vigilância, uma batalha que exige preparação constante. Por outro lado, irmãos, o combate às heresias não deve ser apenas intelectual. É preciso lembrar que nós estamos lidando com pessoas que são alvo do amor e da graça de Deus. Jesus morreu por todos, inclusive aqueles que estão no erro. O nosso papel, como crentes fiéis, é apresentar a verdade com mansidão e respeito, confiando que o Espírito Santo é ele quem convence o coração das pessoas. É por isso, irmãos, que a igreja precisa assumir uma postura proativa, investindo na educação bíblica, investindo no discipulado. Líderes precisam estar comprometidos em ensinar a sã doutrina, enquanto cada crente precisa buscar crescer em seu relacionamento com Deus. Não se trata apenas de evitar o erro, se trata de viver uma fé vibrante, uma fé transformadora. Uma fé que impacte o mundo ao nosso redor. Por fim, irmãos, a batalha contra essas heresias não é apenas teológica, é espiritual. É por isso que nós precisamos mais do que nunca, irmãos, orar pela proteção da igreja, orar pelo fortalecimento da fé de cada cristão, como Paulo ele nos lembra. Nós não lutamos contra carne e sangue, mas contra os principados e potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso. Que nós estejamos, irmãos, firmes na palavra, que nós estejamos sempre e sejamos sempre dependentes da graça de Deus para permanecermos fiéis até o fim. Ficamos por aqui, irmãos. Se você tem gostado desse vídeo, se as aulas que nós temos publicado todas as semanas têm te ajudado a preparar melhor as tuas aulas, a entender melhor o assunto das lições, se inscreva nesse canal, comente aqui embaixo o que você achou desta aula, suas dúvidas. Curta esse vídeo para que o YouTube entenda que esse conteúdo ele é relevante
e possa, assim, divulgar para outras pessoas que precisam assistir. Também tem um link muito especial na descrição desse vídeo, é um link para um grupo de WhatsApp. É um grupo onde nós frequentemente divulgamos alguns materiais concernentes à escola bíblica dominical. No demais, irmãos, que Deus te abençoe e até semana que vem.